Bom, então vamos começar a atividade da tarde do nosso seminário internacional 60 anos do golpe de 64, lembrar para não esquecer. Essa nossa mesa agora é a segunda mesa, né, depois da nossa abertura de ontem, da conferência da professora Vitória Basualdo, nossa colega irmã, né, e hoje a nossa temática é os trabalhadores e a questão agrária. Essa mesa ela tem uma relação grande com as questões fundiárias no Brasil e, sobretudo, a organização dos movimentos dos trabalhadores. Quisera ter até um tempo para comentar algumas coisas. Então, eu estou assim, muito ansiosa para ouvir as nossas duas convidadas, a professora Leonilde, que eu conheço agora pessoalmente, que eu ainda não conhecia pessoalmente, que eu agradeço muito a presença, é a professora Leonilde Cérvulo, que é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aqui do meu lado esquerdo, a professora Mônica Piccolo, que é da Universidade Estadual do Maranhão, né, com quem nós estivemos no ano passado. Estávamos até aqui, tinha muitas histórias para contar, porque estivemos juntas no ano passado, estivemos todos juntos no ano passado na terra da professora. Ela dizia, não, a minha terra é aqui. Porque ela dizia exatamente isso, que hoje ela teve um almoço na terra dela, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande receber essas duas historiadoras, grandes pesquisadoras do tema dos movimentos agrários, dos movimentos camponeses e da questão fundiária no Brasil. Então, eu vou começar essa mesa passando a palavra à professora Leonilde, para ela começar a, né, semear essas questões. Ontem, na nossa abertura, eu acho que ficou muito claro que falar da ditadura e desses 60 anos do golpe militar no Brasil é sempre semear novas questões, né? Plantear, como diriam os argentinos, porque hoje nós fazemos uma leitura diferente da que fizemos 10 anos antes, do que fizemos 20 anos antes. Hoje nós temos novas questões, e assim, o trato com as nossas estruturas históricas é muito importante para que a gente consiga compreender a realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Tá? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Leonilde, tá? Para a gente começar, então, os trabalhos dessa mesa. Eu espero que todos aproveitem muito. E depois a gente abre para questões, tá bom? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite por estar aqui em mais um evento, né, que se volta para a discussão do golpe de 64, seus desdobramentos, né, dentro da lógica que eu acho que, mais do que nunca, é bom a gente lembrar que nós não podemos esquecer, né? Então, é um tema sobre o qual a gente tem que voltar sempre, tentando pensar, não o momento do golpe, mas o que ficou do golpe nas nossas vidas, né? E na vida das pessoas que nós pesquisamos, né? Eu queria também fazer uma ressalva. Eu não sou historiadora, eu sou uma invasora do terreno. eu sou das ciências sociais, né, mas eu estou sempre assim, trabalhando, acho que muito próxima dos historiadores. Fico muito orgulhosa de poder ser apresentada como historiadora, eu acho ótimo, né? Bom, eu acho que, para a gente, eu vou fazer uma breve introdução ao que eu vou falar, né, com mais propriedade, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que nós estamos há 60 anos do golpe e ainda nós temos índices impressionantes de violência no campo, situações de pobreza que atingem trabalhadores assalariados, camponeses, povos indígenas e populações tradicionais, né? Enfim, chamar atenção para o fato de que ontem houve um pacote do governo federal relativo à reforma agrária
que, lendo as medidas, eu pensei assim, estamos nos anos 50 ainda. Né? Enfim, o perfil das medidas parece que não avança muito, né, em relação às mudanças que o campo sofreu e as demandas que o campo brasileiro apresenta hoje. Bom, mas para entender isso, eu acho que é fundamental a gente entender efetivamente o preço, né, que o país pagou nesse tempo do golpe militar. E tem quanto tempo? 20 minutos? Tá bom. Bom, eu vou começar fazendo um panorama das lutas camponesas pré-golpe, para mostrar o quanto essas lutas elas estão na raiz, né, foram uma das motivações importantes do golpe. Eu acho muito importante um evento como esse, que coloca a questão agrária, né, na pauta. Porque durante muito tempo, pensando nisso que você falou das mudanças, né, de olhares, durante muito tempo, a lógica da repressão era muito trabalhada, e isso, inclusive, foi feito pela Comissão da Verdade, muito trabalhada em cima das organizações de esquerda, né, que aderiram à luta armada, à contestação do regime. E não se olhava para a repressão e para a resistência que existia em diversas áreas do país e em diversos grupos. Né? Eu fico muito feliz de hoje estar vendo mesas sobre mulheres, sobre negros, depois dessa tem uma mesa sobre futebol, né? Sobre questão agrária, um pouco mostrando outros ângulos para pensar o que foi esse período, né, da história brasileira. Então, voltando ao meu terreno, né, onde eu me sinto confortável, dos trabalhadores do campo, né, eu acho que foram diversas os movimentos, né, e os projetos políticos que emergiram a partir de demandas, né, e baseadas na vida e na realidade do trabalho do campo. Né. Mas é importante ressaltar que as lutas por terra, que alimentam a resistência no campo, né, elas estão presentes em todo momento da história brasileira. Né? A rigor, elas fazem parte já do próprio processo de colonização. Né? A chegada dos portugueses já inicia o processo de expropriação das populações originárias. Né? Bom, no entanto, ao longo da nossa história, essas eram resistências dispersas, pouco articuladas entre si. Né? Eu considero que, em meados dos anos 40, que inicia-se um esforço de articulação de diferentes lutas no campo que ocorriam em lugares bastante diferenciados do país. Né? O artífice desse esforço de articulação foi o Partido Comunista Brasileiro, né? Urbano na sua origem, mas no pós-guerra ele se volta para o meio rural, num esforço de dar sentido à bandeira que foi constitutiva das suas propostas desde a origem, que era uma aliança operário-camponesa. Então, se eles tinham alguma presença no meio operário, regra geral, os militantes do Partido Comunista não tinham a menor ideia do que era o mundo rural brasileiro. Né? E nos anos 40, começa a haver um esforço de aproximação entre militantes e lutas camponesas, e eu quero ressaltar a ideia de esforço de aproximação, porque as lutas existiam no país inteiro, e são militantes que são enviados para os locais de conflito num esforço de tentar entender o que é que estava em jogo, né, nessas resistências. Né? Então, tratava-se de conhecer, né, o que poderia ser identificado como campesinato e iniciar um esforço de articulação. Basicamente, o que esses militantes vão encontrar no campo brasileiro são lutas por permanecer na terra por segmentos que ocupavam essas terras, que viviam nelas como poceiros, ou seja, sem título formal de propriedade, viviam, trabalhavam, plantavam para alimentar a própria família e os centros urbanos, os pequenos povoados, centros urbanos próximos, né? E que começam a ser
ameaçados por pessoas que se diziam proprietárias dessas terras, supostos donos, que os obrigavam a sair, tanto por mecanismos de pressão para assinar documentos que implicavam em afirmar a existência de um contrato de uso da terra, como por meios violentos, que eram os mais comuns, né? Como a destruição das colheitas, matança de animais domésticos, incêndio de casas e, no limite, dos próprios poceiros que resistiam na terra, né? Um outro foco de resistência importante são as lutas de arrendatários, parceiros, foreiros, que, trabalhando na terra reconhecidamente de outros, não tinham contratos formalizados, né, e sempre procuravam negociar melhores condições de trabalho. O caso típico, né, é o caso da cessão, que motivou um conflito importantíssimo em São Paulo, que é o caso da cessão de terra com o compromisso dela ser devolvida 3 anos depois com capim plantado. E o que significava o novo deslocamento deles para outras terras que eles também tinham que deixar com plantio plantado. Ou seja, é como formar pasto de graça, né? Sem nenhum custo, né? Isso gerou, foi em 59, um conflito de São Paulo chamado Arranca Capim, justamente porque esses arrendatários começaram a arrancar o capim que estava plantado numa resistência à sair da terra onde eles viviam, né? E um outro foco importante de conflito são os moradores, né? Foi nos moradores das grandes fazendas, que eram trabalhadores que viviam no interior de grandes propriedades, onde se cultivavam principalmente produtos voltados para a exportação, né? Cana, café, algodão, cacau. Em cada uma das regiões do país, essa figura do morador tem um nome. Morador é um termo muito do Nordeste canavieiro, né? Em São Paulo era colonos do café, e aí a gente vai vendo denominações variadas pelo país afora, né? E que também não tinham, era uma situação ambígua, porque nem o acesso à terra era limitado e dependia sempre da boa vontade do dono da terra, que podia expulsá-los a qualquer momento, especialmente em situação de qualquer contestação às ordens do patrão, né? E não tinham, obviamente, nesse momento, nenhum direito trabalhista, né? Então, esses foram os principais focos de conflito, né? Quer dizer, poceiro, arrendatários, parceiros e colonos e moradores, né? Eu estou enfatizando isso porque eu acho importante a gente ter clareza que, nesse período pré-64, as lutas por terra não eram lutas exclusivas do Nordeste. Eu acho que a própria história brasileira criou uma imagem que dá uma visibilidade muito grande às ligas camponesas e ao Nordeste das ligas, Paraíba e Pernambuco. Estou querendo ressaltar que essas lutas elas tiveram enorme eficácia porque elas foram nacionais, né? Elas ocorriam em diferentes pontos do país. Recentemente, né, a gente organizou, nós temos lá no CPDA o arquivo que a gente acabou de organizar, a documentação do Lindolfo Silva, e, para minha surpresa, uma série de documentos sobre a atuação deles no Pará, né, que era uma área que não aparece nesse período como uma área relevante de conflitos de terra, mas havia atuação e organizações camponesas, inclusive, no Pará, né? Bom, esse esforço organizativo, que a gente pode chamar de um trabalho quase que de formiguinha, né, ele resultou na realização e foi acompanhado, né, de uma série de conferências nacionais, a primeira delas em 53, em São Paulo, a segunda em 54, também em São Paulo, que criou a primeira organização nacional de trabalhadores agrícolas, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, que tinha como principais reivindicações a realização de uma reforma agrária atribuindo terra
para quem nela vivia e trabalhava. Terra para quem nela vive e trabalha era, inclusive, o subtítulo de um jornal que, nesse momento, o Partido Comunista já editava, voltado para os trabalhadores do campo, em que eram relatadas as lutas, os locais, as formas como os conflitos se davam, e que procurava também começar a difundir determinadas bandeiras e palavras de ordem, que vão ser as palavras de ordem que vão acompanhar as lutas camponesas nos anos 50, 60, até o golpe e depois dele, que são a luta pelos direitos trabalhistas, reforma agrária e direito à sindicalização. Lembrando também que os trabalhadores do campo não tinham direito à sindicalização, ao contrário dos urbanos, né? Dessas lutas, né, e dessas primeiras organizações, desdobra-se a criação de associações de lavradores em diferentes estados e nos locais de conflito, e já no final da década de 50, associações por estados, federações de associações de lavradores. Esse processo todo culmina na realização, em novembro de 61, do Congresso de Belo Horizonte, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Logo após a renúncia do Jânio Quadros, ainda sobre o governo parlamentar do João Goulart, né? E esse congresso foi convocado pelo Partido Comunista, mas ele agregou as diferentes forças políticas existentes no campo. As ligas camponesas, né, principalmente Pernambuco, Paraíba, o movimento dos agricultores sem terra, já existente no Rio Grande do Sul, que começa a se formar no final dos anos 50, no Rio Grande do Sul, com apoio do então governador Leonel Brizola, e, inclusive, alguns padres que apoiavam a luta camponesa em torno de direitos, mas não apoiavam as bandeiras nem das ligas, nem do Partido Comunista, nem muito menos do Brizola, né? Bom, esse congresso foi um marco na defesa da bandeira da reforma agrária. Na verdade, embora a luta por reforma agrária já se desse, inclusive no Congresso Nacional, com vários projetos apresentados e em processos em diferentes graus de tramitação, né? É por esse congresso que a questão da reforma agrária ganha uma grande repercussão nacional, inclusive porque nele se dá um debate sobre a forma da reforma agrária, né? As ligas camponesas defendendo reforma agrária na lei ou na marra, né? E o Partido Comunista defendendo reforma agrária, porém também medidas parciais, como a regulamentação dos contratos de arrendamento e parceria, e não a abolição desses contratos, como pregava fundamentalmente o Julião, né? E nesse congresso também se defendia a extensão dos direitos trabalhistas ao campo, a extensão nos termos da CLT. Não mais do que isso, nos mesmos termos da CLT, que estendia os direitos aos operários, né? E o direito de organização sindical para os trabalhadores rurais. Bom, o efeito desse congresso, como eu disse, foi mostrar a força dessa organização, desses trabalhadores e de suas demandas, né? É importante também lembrar que, nesse momento, pululavam pelo país uma série de conflitos, né, que ganhavam as manchetes nacionais pela sua radicalidade e intensidade. Além das ligas, né, em Pernambuco e na Paraíba, lembrando que, em 62, na Paraíba, foi assassinado uma das principais lideranças do movimento, que é o João Pedro Teixeira, e que, quem não viu, veja o Cabra Marcado para Morrer, que é um filme belíssimo, que mostra esse processo, né? Mas, além de Pernambuco e Paraíba, a gente tinha conflitos no Rio Grande do Sul, como eu disse, com as primeiras ocupações de terra, de fazendas consideradas improdutivas. Em São Paulo, tinha tanto esses movimentos, tipo Arranca-Capim, que eu já mencionei, como também lutas de assalariados, que estavam ganhando densidade, porque ia se firmando uma jurisprudência
e aí o recurso à lei era importante, né? Havia uma jurisprudência em algumas comarcas reconhecendo os direitos dos trabalhadores assalariados, principalmente da cana e do café, que eram os principais produtos de São Paulo. Mas não só isso, no oeste paranaense, né, Pato Branco, Francisco Beltrão, essa disputa por terra de colonos, né, com grandes empresas que chegavam tentando se apropriar das terras e negando os títulos dos colonos, implicou na tomada dessas duas cidades pelos colonos por mais de uma semana, né, que ocuparam os cartórios, queimaram, botaram fogo nos papéis todos e ocuparam a prefeitura, né? Também virou manchete nacional. E também em Goiás, né? Resistência de poceiros à frente agrícola que estava se aproximando, que resultou no conflito chamado Trombas e Formoso, que foi uma área totalmente controlada pelos poceiros, onde quem entrava e saía delas dependia um pouco de um controle que os próprios moradores faziam do local. O que eu estou fazendo é dando alguns exemplos, são apenas alguns, para mostrar que a luta camponesa, nesse momento, não se restringia a um local. E aí, nós estamos no Rio de Janeiro, eu acho que é fundamental mencionar a força da resistência camponesa aqui no Rio de Janeiro, especialmente na Baixada Fluminense, envolvendo lutas por terra em Caxias, Nova Iguaçu, Itaguaí, Magé, Cachoeiras de Macacu, formando o que o próprio inquérito do partido, o próprio inquérito policial militar do Partido Comunista denunciava como sendo uma espécie de cinturão verde, uma espécie de cinturão de conflitos em torno do que era, num primeiro momento, a capital federal, e mesmo com a mudança da capital, ela se manteve um centro político importante do país ao longo dos anos, né? Eram ocupações de terra, no caso de Cachoeiras de Macacu, e resistência na terra, no caso de Caxias e Nova Iguaçu, né? E Magé, né? Então, esses conflitos todos, após o Congresso, a tendência foi a uma radicalização. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, houve uma grande ocupação de terra em 62 na área de Campos, que era uma outra configuração na medida em que era uma área de grandes usinas de açúcar, ainda usinas muito poderosas, né? Então, foi ocupada uma área que é uma fazenda chamada Imbé, que era acusada também de ter titulação irregular de terras, né? Nesse processo, vão se projetando, né, figuras que, inicialmente, como eu disse, eram lideranças do Partido Comunista que foram enviados para essas áreas e que, de alguma maneira, se incorporaram a esse processo de lutas, né? Também a Igreja Católica estava presente nos conflitos, se contrapondo ao partido. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a Igreja Católica organizou frentes agrárias, né, organizando pequenos produtores em torno de demanda por crédito, etc., mas se contrapondo à política brisolista. No Rio de Janeiro, São Paulo, tinha os círculos operários cristãos. No Nordeste, especialmente na Paraíba e em Pernambuco, que eram focos de conflito, né, tinha os serviços de orientação rural, que também procuravam organizar os trabalhadores em defesa dos seus direitos, porém confrontando as demandas de ligas em algumas regiões do Partido Comunista, né? Enfim. Então, são vários os agentes interferindo nesses conflitos do campo, né, e atuando decisivamente para que esses conflitos viessem à tona, né, que eu acho que o fato dos conflitos se tornarem públicos, serem noticiados pelos jornais, isso é fundamental para entender o vigor, o apoio que eles ganham, mas também a ameaça que se considera que eles representam, né? Finalmente, e para fechar esse período, eu queria chamar a atenção para o fato de que, nas eleições para governos estaduais, os governos que tomaram posse em 58, a questão agrária, em alguns casos, se tornou fundamental. O Brizola, que foi eleito para o Rio Grande do Sul, criou um Instituto Gaúcho de Reforma Agrária.
O governador de São Paulo, Carvalho Pinto, criou um plano de revisão agrária. O governador de Pernambuco, então o Cid Sampaio, eu não estou falando de governos à esquerda, tá certo? Tirando o caso do Brizola, criou um plano de revenda e colonização para tentar resolver os conflitos fundiários mais intensos existentes na região. E aqui no Rio de Janeiro, né, o governador Roberto Silveira criou o Plano Piloto de Ação Agrária, que levou, inclusive, à desapropriação de várias áreas de conflito aqui no Estado, né? Bom, então, toda essa projeção das lutas no campo, ela converge em várias direções. Primeiro, a conquista do direito à sindicalização em 62. Sindicalização, insisto, nos moldes da sindicalização brasileira, né? O sindicalismo tal como previsto pela CLT. E, em 63, a extensão dos direitos trabalhistas através do Estatuto do Trabalhador Rural. Mas não só isso, né? Paralelamente ao avanço das organizações de trabalhadores do campo, havia também um avanço das organizações patronais, né? Sociedade Rural Brasileira, a Confederação Rural Brasileira, estavam intimamente articuladas às associações dos setores industriais e dos setores financeiros, né, para combater esse clima, né, de crescimento das organizações camponesas. O polo dessas articulações, onde todos esses grupos se organizavam, acho que também é bem conhecido, é o Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais, né, o IPES, e o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, né? Eu estou querendo marcar isso porque um pouco também do imaginário sobre o pré-golpe é de latifúndios atrasados espalhados pelo Brasil e um setor industrial progressista, né, que se opunha a esse latifúndio atrasado. Havia uma crítica ao atraso, sim, mas havia a articulação entre esses setores foi se mostrando forte, e quando a gente pega o programa do IPES e o programa das entidades patronais rurais, a gente vê que é um programa de modernização do campo, quase que ipsis literis o que o golpe militar vai fazer nos anos seguintes. Ou seja, não se trata de algo solto, né, de uma organização patronal rural de latifundiários atrasados. Acho que não é bem assim. Eles eram atrasados tecnologicamente, mas politicamente muito ativos e muito articulados com os setores industriais. Bom, como eu disse, aconteceu a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, o direito à sindicalização, o impasse continuava em torno da demanda por reforma agrária, né? Uma reforma agrária que tivesse um caráter distributivo, que desse terra para quem nela efetivamente trabalhasse. Esse foi um impasse no Congresso Nacional. A legislação brasileira permitia desapropriação por interesse social, desde que o pagamento fosse em dinheiro, ou seja, inviabilizado, né? Então, as tentativas de transformar esse pagamento em títulos da dívida agrária, né, e teve um projeto que foi discutido no Congresso e foi fragorosamente derrotado, né, foi um marco. E o marco aí maior desse debate em torno da reforma agrária foi quando, no comício da Central, de 13 de março, o João Goulart fez uma proposta fez um decreto de desapropriação de terras em torno das rodovias federais, né, que, no entanto, era um decreto que previa, assim, desapropriação das terras acima de 500 hectares e que não tivessem sendo utilizadas de acordo com os padrões regionais, né? Não muito diferente do que estava em discussão nos vários projetos de reforma agrária que estavam no Congresso Nacional. Bom, quanto tempo? Tá. Bom, o resultado do golpe, em termos do meio rural, foi uma repressão violenta, que começa no dia 1º de abril, e não em 68.
né? A repressão foi violenta sobre as lideranças e sobre as organizações dos trabalhadores. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura estava recém-formada, ela sofreu intervenção e passou às mãos dos círculos operários católicos, né? E, por outro lado, não se trata só de pensar nas lideranças. As casas, os depoimentos que a gente colheu aqui no Rio de Janeiro sobre o que foi o processo de repressão são impressionantes em termos da violência. São casas invadidas, as camas furadas com espadas, com facas, etc., para ver se tinha arma. Os armários das casas revolvidos em busca de armas. Havia um fantasma aí de que havia uma conspiração guerrilheira em curso, né? E as pessoas sofriam muito com isso. Há uma fotografia ali na exposição, em que até eu apareço com a dona Rosa, que é uma senhora que vive em Cachoeiras de Macacu. O avô dela foi torturado, não pela polícia, mas pelos jagunços locais, na frente da família, na frente da esposa, dos filhos, dos netos. Quer dizer, é uma coisa assim, de uma violência espantosa para silenciar mesmo, né? E essa é uma história que não está contada e é muito difícil de contar, né? O Gilney Viana fez um levantamento, ele fala em cerca de 1.600 mortos e desaparecidos no campo, mas ele mesmo fala que esse é um número muito subestimado, é o que ele conseguiu levantar. E é muito difícil, porque as pessoas muitas vezes não têm documentos, são conhecidas por apelidos nos seus locais de moradia, então é um processo muito difícil de recuperar. Mas eu acho que esses 1.600 e pouco que o Gilney menciona dá uma ideia da violência do que foi a repressão no campo. Fora os passos seguintes, que é o seguinte, como eu disse, o projeto empresarial para o campo se tornou vencedor e começou a ser aplicado pelos militares, já em 65, com a aprovação de um Programa Nacional de Crédito, Sistema Nacional de Crédito Rural, né, que começou a emprestar dinheiro a juros baixos, etc., para que os grandes proprietários modernizassem suas propriedades, modernizassem tecnologicamente. Então, é um estímulo ao aumento do maquinário no campo e, aos poucos, dos insumos químicos. Ao mesmo tempo, já na década de 70, foram feitos estímulos, foram dados estímulos para que a pesquisa agrícola avançada. Foi criada a Embrapa, que é uma instituição-chave no regime militar, né? Foi a Embrapa os estudos da Embrapa que permitiram, por exemplo, que o cerrado brasileiro, considerado terras que não serviam para nada, que o cerrado brasileiro se tornasse o mar de soja que é ele. Isso não foi foi fruto de muita pesquisa, muito investimento estatal. Também programas de extensão rural, né, de assistência técnica e extensão rural, para transformar esse tal produtor atrasado, né, o grande produtor, sempre o grande produtor, né, em um produtor moderno. Lado a lado com o processo de modernização, começa a haver também um processo de expropriação dos trabalhadores do campo. Aqueles trabalhadores que moravam no interior das fazendas deixam de ser necessários, porque eles passam a ser empregados só um período do ano. O restante dos cultivos, dos tratos culturais, passam a ser feitos por máquinas, né? Então, há um processo de expropriação intenso, que transforma o país, ainda no censo dos anos 60, um país ainda com características muito rurais, num país urbano. Urbano, mas com uma urbanização extremamente problemática, que é essa urbanização crescimento das periferias, crescimento das favelas, resultado de uma expulsão rápida dos trabalhadores rurais do campo para uma cidade onde eles também não tinham emprego, tinham muita dificuldade de se inserir profissionalmente, né? Estou chamando a atenção para isso, porque quando a gente fala em questão agrária no Brasil, a gente não pode separar da questão urbana. Elas são duas faces do mesmo fenômeno, né? Bom,
Mas tem outras faces, né, desse processo de mudanças que o Brasil sofre. Paradoxalmente, eu estava falando antes da importância do debate em torno da reforma agrária, paradoxalmente, novembro de 64, já foi aprovado o Estatuto da Terra, uma lei que falava em reforma agrária. Primeira lei da terra no Brasil, uma lei geral, depois a Lei da Terra de 1850. Né? Esse documento permitia desapropriação de terras em área de conflito com pagamento em título da dívida, que foi a grande proposta do pré-64 derrubada no Congresso, né? Mas uma desapropriação a ser feita nas áreas de conflito. Mas que conflito se o campo brasileiro estava totalmente reprimido, né, e silenciado pela força? Então, os conflitos amainaram, entraram num processo de submersão. Não quero dizer que eles desapareceram. Estou dizendo que eles entraram num processo de uma resistência silenciosa local. Em alguns lugares chegaram a desaparecer. E, ao mesmo tempo, né, esse processo, o Estatuto da Terra, além dessa face desapropriadora, né, que depois, num outro momento, vai ser apropriada pelos movimentos sociais, em especial pelo sindicalismo, como caminho para demandar, manter viva a bandeira da reforma agrária, né, a lado com essa face desapropriatória, entre aspas, né, tem a modernização, tem projetos de colonização, que é a ideia de levar pessoas preparadas que já tivessem contato com tecnologia para ocupar as regiões de fronteira, né? Então, são projetos de colonização públicos e privados, Mato Grosso, no Pará, em várias áreas, né, consideradas vazias. Era o que o Médici chamava de terra sem homens, homens sem terra para terra sem homens. Terra sem homens como? Né? Essa é uma concepção que invisibiliza as populações que lá viviam, né? Os povos indígenas, o que hoje nós chamamos de povos tradicionais, e que passaram a sofrer um processo violento de expropriação, né, em nome da modernização, e um processo violento de desapropriação que o silenciava. Já concluindo, né, acho que cabe lembrar também as grandes obras, as grandes estradas, né, que passaram a cortar o país e que acompanham os projetos de colonização, as hidrelétricas, né, acho que Itaipu, Sobradinho, Itaparica, Tucuruí, são exemplos, né, dessas grandes obras que deslocam populações e que mudam completamente a estrutura da região onde elas, em todas elas, houve resistência e em todas elas houve algum nível de organização dos trabalhadores, com o apoio dos sindicatos locais, mas principalmente com o apoio da Igreja Católica, através agora da Comissão Pastoral da Terra, que foi criada em 75. Como nós estamos no Rio, não vou deixar de falar um pouco aqui da situação do Rio de Janeiro, que teve, de um lado, o processo de intensa modernização das usinas de açúcar, né, na região norte fluminense, mas também a construção de grandes obras que facilitaram não a modernização propriamente dita do campo, mas os eventos turísticos, os investimentos turísticos, né? É o caso da construção da Rio Santos, né, que transforma uma área relativamente isolada, onde viviam populações, grande parte delas comunidades negras, descendentes de escravos, que ficaram lá décadas isoladas, e comunidades de pescadores, que tinham muito contato entre si apenas, né? Era uma área isolada, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. A construção da Rio Santos transforma a área, quem não conhece, enfim, sabe que é uma área belíssima, né? Transforma essa área no paraíso dos investimentos turísticos. E num processo de expropriação das populações locais, tão violento como nas grandes empresas da agricultura, né? Bom, então, um pouco, eu vou parar por aqui, chamando a atenção que o processo de reorganização dos trabalhadores do campo, que dá sinais de vitalidade em 79, ele foi
cultivado, ele foi amadurecido ao longo desses anos 70. Então, acho que dois sinais, né, desse processo é o Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, que foi realizado em 79, em Brasília, um congresso sindical que retoma a bandeira da reforma agrária, e as primeiras ocupações de terra que vão dar origem, 4 anos depois, à criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no sul do país, né? Mas também é uma nova sinalização, o aparecimento de uma população que se reivindica como população, o termo população tradicional não era usado nesse momento, mas se reivindica nas suas particularidades locais e para as quais essa ideia da reforma agrária distributiva não tem, ela ganha outro sentido. Né? Acho que o caso mais exemplar disso, mas não único, é o aparecimento das lutas dos seringueiros no Acre, né? em que se colocava em questão a derrubada da mata para formar pastagens, né? A ideia da floresta em pé, mas não a ideia da distribuição dessa terra em lotes, é a ideia da criação, que vai dar, algum tempo depois, na ideia da criação das reservas extrativistas, né? E numa aliança que os desdobramentos tão fortes até hoje, que é a chamada Aliança dos Povos da Floresta, que juntava seringueiros, castanheiros, populações extrativistas, né? E povos indígenas. Né? Vejam que nessa história toda que eu narrei, nas primeiras organizações de trabalhadores rurais, os povos indígenas eram uma outra coisa, estavam numa outra esfera. Né? E esses anos 70, anos 80, vão aproximar os povos indígenas dos demais segmentos do campo, né? E que vão ser centrais para a gente entender algumas das faces das lutas no campo ainda hoje. Boa tarde a todos e todas. Eu quero iniciar aqui a minha fala agradecendo imensamente ao professor Rafael, que, assim como eu fiz ano passado, esse ano ele tomou a frente da organização de um evento, que só quem passa por isso é capaz de saber. Tanto que eu quis mudar o transfer ontem, eu liguei para ele super constrangido: Rafael, me desculpe, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que você está passando. Então, meu querido, muito obrigada. Você é um querido amigo e um parceiro de trabalho que é muito especial. Muito obrigada pelo convite. Fico constrangida de estar dividindo a mesa com a professora Leonilde. Eu sou uma neófita no tema. Eu tenho trabalhado nos últimos anos no tema da ditadura, no guarda-chuvão da ditadura, mas numa outra linha. Mas eu estou no Maranhão há 12 anos. Então, eu estou no Maranhão. Então, não tem como não falar da questão agrária. Né? O que eu vou apresentar aqui agora é um fragmento da pesquisa que eu tenho desenvolvido, financiada pelo CNPq, intitulada Militarização da Questão Agrária, as relações entre Estado, empresários e repressão no processo de expropriação rural na região do Vale do Pindaré, no Maranhão, entre 64 e 79. É uma parte de um artigo que eu coloquei para submeter, junto com a professora Lidiane Fredix, que é minha orientanda de pós-doc. E já que eu estou no Maranhão, eu começo, né, a minha fala com 2 informações. Eu esqueci o mouse. Então, desculpem se pedir um pouco de paciência aqui, mas eu esqueci o mouse. E eu sem o mouse sou quase ninguém. Bom, cheguei. O portal G1 Maranhão, do Grupo Globo, publicou, em 21 de abril de 2023, que o Maranhão é o 3º estado do país com o maior número de conflitos agrários, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra. Em 2022, o estado registrou 102 áreas de conflitos e 7 mortes devido às disputas da terra no campo. Das vítimas, 4 eram indígenas, 2 quilombolas e 1 poceiro. O levantamento aponta que, atualmente,
mais de 200 pessoas estão sendo ou já foram ameaçadas de morte devido aos conflitos. Como se não bastasse essa informação inicial, segundo estudo realizado também pela CTP, levando em conta o recorte entre 2013 e o primeiro semestre de 2023, entre parênteses, período do governo Flávio Dino, o Maranhão é o local com o maior número de conflitos agrários que afetam quilombolas do país. O Estado registrou 626 casos de violência na disputa por território, número 3 vezes maior do que o registrado na Bahia, que está em segundo lugar. Em seguida, claro, o Pará, com 125 casos. Entre os tipos de violência praticados durante as disputas por terra estão assassinatos, agressões físicas e ameaças de morte. Ao todo, são 1.690 casos. Bom, são relatos do cotidiano do Maranhão, mas cujo entendimento só é possível de ser realizado se a gente amplia esse corte cronológico e retorna aos anos 60. E é exatamente o que nós estamos tentando fazer. Isso é um grupo grande de pesquisa na Universidade Estadual do Maranhão, coordenado por mim. São 7 alunos de PIBIC, 8 alunos de pós, mais alguns professores. Então, o que eu vou apresentar aqui agora é só um fragmento do que nós estamos estudando por lá. Bom, a partir do Estatuto da Terra, aprovado em 64, uma série de políticas públicas voltadas à modernização do campo e à utilização da terra para fins empresariais foram adotadas pela ditadura civil-militar, o que vai aprofundar a concentração fundiária em um país marcado pelo latifúndio e pelos conflitos agrários. Dessa forma, essa comunicação irá analisar um dossiê, na verdade, nem é um dossiê, porque o dossiê é gigantesco, é um fragmento de um dossiê do Serviço Nacional de Informações, do SNI, que denunciou a expropriação rural de mais de 30 mil hectares de terras no oeste do estado do Maranhão, ocorrido no início dos anos 70. Nesse dossiê, e por isso ele chamou tanto a nossa atenção, o então governador de Goiás e outros indivíduos também, né, de Goiás, são acusados de grilagem de terras no Maranhão e de serem mandantes de uma chacina responsável pelo assassinato de camponeses. A partir desse processo, busca-se debater a complexa rede que foi estruturada entre agentes públicos e privados para facilitar a concentração agrária de um campo de empresários de Goiás em detrimento dos camponeses e poceiros que cultivavam aquelas terras há décadas. Bom, as disputas pela terra no Maranhão geralmente vêm beneficiando os grandes proprietários que se utilizam de braços armados e de brechas judiciais para aumentar suas propriedades e expulsar camponeses e indígenas de suas terras. Esse processo é marcado por diferentes formas de violências, tanto físicas como morais e econômicas, e repercutem nas condições de existência dos trabalhadores rurais e na perpetuação de violações dos direitos humanos no Brasil, perpassando governos autoritários e democráticos. Durante os anos que marcaram a ditadura, o processo de expropriações rurais foi intenso e teve participação do Estado, tanto de forma ativa, com a promulgação de decretos, leis, incentivos fiscais para o agronegócio e utilização do aparato militar para ações de censura e repressão, quanto de forma passiva, por omissão, falta de proteção às comunidades mais suscetíveis e falta de reconhecimento formal dos conflitos. A responsabilidade do Estado não se restringe à pessoa física, devendo incluir, além de casos de omissões, as leis e as políticas públicas criadas para favorecer a concentração de terras e facilitar a grilagem. Considera-se, nesse escopo, a necessidade de investigar
o que nós ainda não fizemos, mas faremos. Os benefícios econômicos concedidos aos ruralistas, créditos subsidiados e incentivos fiscais, e os processos de regularização da propriedade rural, que oportunizaram a ação de grileiros que acabaram por expulsar camponeses de terras que ocupavam e cultivavam há décadas. Essas ações contaram, em diversas situações, com a participação das polícias militares locais que agiram em favor do latifúndio. Esse processo de desterritorialização ficou muito evidente nas regiões de fronteiras agrícolas e nos projetos estatais de colonização, como ocorreu no Maranhão, a partir da Lei de Terras Sarney de 69, que garantiu ao Estado o direito de revisar a posse de terras sem comprovação de cadeia sucessória e de aquisição regular. Olha o que está sendo dito aqui. Essa ação teve por objetivo integrar o Maranhão ao projeto militar de desenvolvimento da Amazônia e atrair grupos empresariais ao centro-sul do país. Recentemente, eu descobri uma outra série documental composta pelas peças da propaganda que o governo do Maranhão fazia das terras do Estado a serem oferecidas no Ceará e, principalmente, no sul do país. A partir da Lei 1806, de 1953, o Oeste Maranhense passou a englobar a denominada Amazônia Legal. E aí, só para quem, né? Enfim, a Amazônia Legal é dividida em duas partes. A Amazônia Ocidental, composta pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, e a Amazônia Oriental, composta pelos estados do Pará, do Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Pois bem, desculpem o mouse. Então, o Oeste Maranhense, a partir de 53, passou a englobar a denominada Amazônia Legal, amplo espaço territorial que contou com várias ações estatais para a colonização de suas terras e modernização da agricultura por grupos privados, desconsiderando a população de quilombolas, indígenas e poceiros que habitavam a região, concentrando, principalmente a partir da década de 70, a propriedade fundiária nas mãos de grandes empresas. Essa ação englobou diferentes formas de violências, práticas ilegais de grilagem e abarcou políticos e agentes estatais em defesa dos interesses das grandes empresas privadas. O processo de colonização, que levou à expropriação de terras de pequenos produtores rurais maranhenses, foi organizado e orquestrado a partir do Estado e contou com a atuação de diversas instituições, como o Departamento de Desenvolvimento Agrário, o DDA, órgão da Secretaria de Agricultura do Maranhão, criado durante o governo Sarney, e responsável pela análise dos pedidos de concessão de títulos provisórios das terras pleiteadas. Na esteira da Lei de Terras Sarney, os processos de regularização da terra, eles se davam a partir de um projeto que era enviado a esse departamento, que analisava as condições financeiras das pessoas que ali estavam, para ver se elas teriam condições de desenvolver projetos de desenvolvimento econômico. Vocês podem imaginar o que isso significou. Em articulação com este departamento, também participou desse processo a Companhia Maranhense de Colonização, a Comarco, criada no governo de Pedro Neivo de Santana, de 71 a 75. A Comarco assumiu o controle de extensas faixas de terras e iniciou o programa de colonização, destinando as propriedades às atividades industriais, agropecuárias e comerciais e atraindo investidores do Sul e do Sudeste, dentre as quais podemos citar as seguintes empresas: Maranhão Agropastoril, a Mapisa, a Companhia Vale do Rio Serrano,
a Frechal, a Ultragás, a Bom Pastor, a Santel e Mafresa. Em 79, o Departamento de Desenvolvimento Agrário e a Comarco foram unificados, dando origem à Companhia de Colonização de Terras do Maranhão, Coterma, que em 81 transformou-se no Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, ITERMA, cujo arquivo eu estou tentando acessar, mas que não está sendo possível. Eles estão com os arquivos fechados, jogados em caixas de papelão, e eu estou tendo que mexer todos os pauzinhos que eu tenho, que eu ainda vou ter, para ter acesso a essa documentação. No centro de atuação do DDA, Comarco, Coterma e ITERMA, encontrava-se o apoio das Forças Armadas, e especialmente da Polícia Militar, que exerceram intensa repressão no Vale do Pindaré e outras regiões, garantindo proteção e impunidade aos grileiros, intervindo nas organizações dos trabalhadores rurais e encarcerando suas lideranças. Também é preciso destacar a atuação do INCRA, uma vez que entre as atribuições do INCRA estavam a ocupação de espaços vazios no interior do território nacional, a partir da colonização de algumas regiões, especialmente a amazônica, além da desapropriação, redistribuição e regularização fundiária. O objetivo dessa instituição era mediar ou resolver os conflitos do campo brasileiro. No entanto, o INCRA acaba atuando como um órgão que facilitou muitos processos de grilagem, aquisição irregular de terras e concentração fundiária. Enquanto o INCRA era responsável por legislar sobre as terras no âmbito federal, a Comarco e o DDA se ocupavam das terras estaduais. A partir dessa introdução, eu vou analisar aqui apenas um único processo de grilagem ocorrido no início dos anos 70, que compreende as regiões de hoje, onde hoje são Imperatriz e o Vale do Pindaré. O processo analisado foi elaborado pelo Serviço Nacional de Informação e se intitula Irregularidade Administrativa. Esse processo é datado de 13 de setembro de 1977. Ele foi oriundo do Núcleo de Agência de Goiânia e conta com 484 páginas, mais anexos infindáveis. E está classificado como confidencial, claro. A gente não conseguiu ainda dar conta desse único documento que a gente encontrou. Ele pega de 70 a 77. Ele se encerra em 77. Em seu interior, vão se somando outros documentos de demais agências do SNI, como a de Brasília e de Belém, iniciando um dossiê que levanta informações que remontam a processos e petições judiciais desde o início dos anos 70. O dossiê vai tratar de um conjunto de denúncias envolvendo a aquisição irregular de terras no Maranhão por um grupo de políticos e empresários de Goiás. Quando a gente começou a tentar destrinchar esse documento, né, a gente conseguiu observar várias questões e compreender como elas foram generalizadas e realizadas como um projeto de Estado, no que se refere à grilagem. Juntamente aos incentivos fiscais, repito, isso é um dossiê do SNI. Olha o tipo de documentação da qual eu estou extraindo as informações que eu estou reproduzindo aqui agora. Juntamente com aos incentivos fiscais e aos projetos de colonização que favoreceram grandes empresas, observamos que a grilagem... Nossa, você pode me dar uma aguinha? Que a grilagem de terras públicas foi realizada sob o auspício do Estado autoritário. A primeira informação da fonte refere-se aos processos abertos no INCRA entre os anos de 73 e 75, mas o dossiê começa em 70, no qual são alvos de denúncia de irregularidades o então governador de Goiás, Irapuã Costa Júnior, o prefeito de Goiânia, Francisco de Freitas Castro, o secretário dos Transportes do Estado de Goiás, Dário Jardim, e o advogado Itamar Lourenço Ribeiro. Bom, esse é o núcleo que eu selecionei para falar aqui,
mas nesse documento a gente já levantou mais de 20 pessoas que estão diretamente envolvidas nessa cadeia de transmissão irregular da grilagem para apagar o rastro da terra. Esse grupo, né, capitaneado pelo governador do estado de Goiás, esse grupo pleiteava junto ao INCRA a compra e a regularização de terras consideradas devolutas no Maranhão. O governador, depois que essa trama é denunciada na imprensa em Goiás, ele afirma que teria vendido para Jaime Marcos Cohen sua parte nos negócios. Cohen é apresentado no documento como advogado e ex-sócios do governador em empresas comerciais e é acusado de desenvolver intensa atividade de tráfico de influência, valendo-se da amizade do governador goiano com o suplente do senador da Arena, Luiz Fernando Freire, conhecido como Lula. Não o Lula de hoje, o Lula de então. Filho da figura política mais importante do Maranhão, que foi derrotado politicamente pelo José Sarney, o senador Vitorino Freire. Então, reparem como essa trama vai sendo construída. Postas essas informações, identificado o núcleo central envolvido nas irregularidades, olha o que o SNI está propondo. O reexame do processo de regularização das terras devolutas pelo INCRA, em face da fraude evidente, já que foram levantadas suspeitas generalizadas sobre a idoneidade dos laudos, que buscavam atestar a ocupação das terras pelos supostos compradores de Goiás. No dossiê são apresentadas petições do advogado e procurador do grupo, o Itamar Ribeiro, direcionados ao presidente do INCRA no ano de 73. Ele está representando 14 pessoas que estão tentando regularizar a posse dessa região de 38 mil hectares de terras. E eles se apresentavam como um grupo econômico-financeiro composto por sócios da empresa Sigla, construtora e incorporadora de Goiás. O advogado e os outros membros afirmavam ser, aspas, possuidores em condomínio de uma área de terras de 38.720 hectares, situado no imóvel denominado Fazenda Pindaré, pegando os municípios de Imperatriz, Santa Luzia, Amarante, os 3 municípios no Maranhão. E eles afirmavam que essa terra toda foi adquirida por meio da compra em 1970. E que a área se destinava a construir uma empresa para exploração agropecuária, em larga escala e com recursos próprios dos adquirentes. E que eles estavam agora necessitando da regularização porque eles precisavam de financiamento junto à Sudene ou ao Banco do Brasil. Para reforçar a regularização dessa terra, esse grupo afirmava que todas as benfeitorias que eles haviam desenvolvido tinham impactado profundamente na região. Porque, por exemplo, os produtos que antes eram transportados em lombos de burro, agora tinham, né, uma estrada para circular, só para vocês terem uma ideia, né? Em 73, eles continuam tentando reaver essa terra. Quando o parecer do INCRA é negativo, ele se propõe a recomprar a terra. Recomprar. E o parecer parte do pressuposto que nessa cadeia de transmissão ao longo das décadas, eles foram apagando a titularidade. Eu estou tentando resumir aqui, porque eu sei que já estou chegando no meu horário, né? Quantos minutos? Tá bom. Voltando, então, ao dossiê, verificou-se que os solicitantes afirmaram nos seus requerimentos que as terras foram ocupadas pessoalmente por eles, ou por administradores a partir de 72. E aí o dossiê apresenta 10 fichas de vistoria do INCRA, e a fazenda agora já tem um outro nome,
já virou Fazenda Alvorada a partir de 74. Então, nessas fichas todas que o INCRA está tentando mapear, elas contêm o nome do proprietário, o estado civil, profissão, filiação, se possuem terras em outros lugares, se residem no próprio lugar, se são do município, ou Amarante ou Santa Luzia, e as benfeitorias que foram construídas. Apenas uma pessoa de todo esse grupo foi apresentado como gerente do local. Uma única pessoa que seria responsável por gerenciar esse complexo que estava organizado em 10 fazendas. E destas 10 fazendas, somente a sede estava relativamente explorada. Portanto, o que se vai se desenhar, né, por meio da análise dessa documentação? Que o processo contou com falsificações de caligrafia, alterações de inventários, envolvimento em cartórios, confecções de certidões falsas, criação de personagens fictícios de participação de escreventes, tabeliões e advogados de diferentes cidades dos estados do Maranhão e de Goiás. A fraude se iniciou com a alteração de inventários no final do século XIX e se estendeu a toda a primeira metade do século XX até se consolidar durante o período da ditadura. Qual vai ser o desenrolar, né, desse enredo que eu estou tentando apresentar para vocês aqui? Quando os pequenos proprietários que ocupavam essas 10 fazendas, quando eles se movimentam para questionar e para denunciar essa trama, eles são assassinados a mando do governador de Goiás, que manda um avião para o estado do Maranhão para levar para Goiás os assassinos. No decorrer do processo judicial, passaram a ocorrer alguns conflitos entre os antigos poceiros de terras e os então atuais grileiros. E esses pequenos camponeses ocupavam as áreas em questão, e as que estavam nos limites da renomada Fazenda Alvorada, eles estavam lá há pelo menos 10 anos. Não possuíam qualquer registro formal de sua ocupação ou de aquisição de suas terras. Esse processo vai ocasionar inúmeros conflitos, e em 75 vai ser efetuada uma chacina, a que eu relatei para vocês agora, largamente denunciada e detalhada no dossiê construído pelo SNI. A primeira notícia que explicita, né, a chacina trata da denúncia do envolvimento do advogado, aquele advogado que começa todo o processo, o advogado do governador de Goiás, no assassinato de camponeses, e da atuação do governador, que busca interferir em sua defesa e usar diferentes meios públicos para inocentar o então advogado. Ele vai solicitar, por exemplo, que o chefe da Casa Militar de Goiás faça qualquer tipo de intervenção junto aos políticos do Maranhão para que os assassinos não pudessem ser sequer identificados. Tá bom. Então, peraí, deixa eu só pular aqui um pedacinho. Bom, a polícia de Imperatriz logo identificou os responsáveis pela execução da chacina, sendo eles um grupo de pistoleiros identificados como José de Ribamar. Bom, tem um grupo aqui de nomes. Após os crimes, 2 desses permaneceram no lugar e não permitiram que ninguém acessasse o local do crime, proibindo, inclusive, que as vítimas fossem enterradas. Além do crime, foram praticadas atrocidades em animais, destruídos materiais de trabalho e recolhidas as armas dos poceiros. Além desse crime, o dossiê aponta a ocorrência de outro assassinato 4 meses antes, que teria vitimado 2 outros poceiros. As ligações desses crimes com o governador de Goiás e o prefeito de Goiânia são expostas no dossiê por 2 principais questões. A primeira refere-se a uma viagem ou fuga desses assassinos no dia seguinte às mortes para Goiânia, em um avião bimotor que pertencia ao governo de Goiás. A segunda
refere-se à existência de uma conta conjunta entre o advogado e Cosette, que era um dos assassinos, o que demonstra o grau de ligação entre ambos. Além disso, testemunhas do crime e os pistoleiros presos confessaram que o mandante da chacina teria sido Itamar Ribeiro, ou seja, o advogado do governador de Goiás. Outro fato relevante foi a morte dos 2 pistoleiros que fugiram para Goiânia. Ou seja, o governador mandou o avião buscar os 2 pistoleiros no Maranhão, levou os 2 pistoleiros para Goiânia e eles foram assassinados. O único pistoleiro que sobreviveu fugiu de uma cadeia de Imperatriz em junho de 75, numa fuga que parece ter sido facilitada por agentes da prisão. Esse caso de chacina, e aqui eu já caminhando para o final, ele é emblemático para pensarmos os graus de responsabilidade entre os mandantes e os executores desse tipo de crime no meio rural e da responsabilidade que o Estado brasileiro possuía com essas mortes. Existiam a suspeita e a denúncia envolvendo o governador e seu advogado nos assassinatos. O governador por ter utilizado o avião do Estado para transportar os pistoleiros do Maranhão para Goiás. E o advogado por ter sido apontado por testemunhas e por um dos assassinos presos como mandante intelectual do crime. Além disso, o dossiê dispõe da transcrição de uma reunião ocorrida entre os 2, ou seja, o advogado e o governador, no Palácio do Governo Estadual, na entrevista de 11 de julho de 75, há informações que valem como confissão do advogado perante o governador como mandante da chacina. Mesmo com diversas evidências apontando o envolvimento do governador de Goiás e do advogado, e até o que as fontes revelaram, nenhuma culpa lhes foi imputada. Por meio de uma série de desdobramentos jurídicos, os 2 foram inocentados por faltas de provas. Até mesmo o Ribeiro, o advogado, que foi apontado diretamente como mandante e chegou a confessar o crime em reunião gravada, saiu ileso. O dossiê encerra no ano de 77, informando que o processo de regularização fundiária da Fazenda Alvorada estava sob análise da Justiça e do INCRA. Assim, as terras continuavam de domínio público até o parecer final. Entre as últimas informações também consta a mobilização de poceiros na luta pelo reconhecimento de seus direitos na área em litígio. Nesse momento, é apontada a atuação da Comissão Pastoral da Terra, que vinha denunciando o problema da grilagem no Vale do Pindaré, valendo-se, cito, da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Terras a ser instaurada na Assembleia Legislativa do Maranhão. Só um minutinho. Os agentes da CTP e da CNBB estão procurando contratar advogados para defender direitos de legítimos poceiros da região. Infelizmente, ainda não tivemos acesso a novas fontes que apontem para a resolução final do processo. A terra continua lá e nenhum tipo de justiça foi feita com esses violadores de direitos humanos atrelados diretamente à ação do Estado durante a ditadura. Mas antes disso, só queria fazer um breve comentário, brevíssimo comentário, assim, de ver como se articulam, né, em termos gerais, de contexto, essas 2 apresentações, porque em algum momento eu sempre tenho em mente essa questão do preço do golpe militar, né? Tudo que o golpe militar destruiu. Nós vínhamos de um histórico de grande organização social e de movimentos sociais que foram aqui inventariados, né, amplamente, e que, de alguma maneira, interferiam nas políticas públicas, né? Nós tínhamos um contexto que permitiu, por exemplo, a eleição de um Leonel Brizola, mas, além do Brizola, outros governantes que não eram considerados de esquerda, mas que, de alguma forma, admitiam e assimilavam essas demandas, né, dos movimentos sociais e a demanda pela reforma agrária, que estava entre as chamadas reformas de base, né? E de sorte que o Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas, discutia isso. E discutia isso também, né,
instado por essa demanda popular, cuja organização ia se aprimorando. Então, a gente vê assim, o preço, né, quando do golpe militar, a gente tem na outra ponta, né, uma legislação que é feita com vistas a um processo de colonização, né, das supostas terras sem homens, né, e uma legislação local que permite, de alguma maneira, você legitimar a propriedade da terra por parte de grupos, né, interessados em fazer negócios com essas terras sem homens, né, que é um pouco a história do Pará também. Então, é importante retornar. Então, a gente tem aqui o Estado funcionando de maneiras diferentes e uma ruptura, um processo de ruptura. E aí chamar a atenção para uma questão que eu acho muito importante, que a professora Leonídio tinha levantado, que é a questão da repressão. Né? A gente estuda muito a ditadura militar e a repressão aos grupos armados, aos grupos de resistência, mas a repressão aos trabalhadores brasileiros foi cruel e violentíssima no 1º de abril. Né? No 1º de abril, que foram os Caio Martins da vida foram cheios, né, de prisioneiros, os sindicatos foram invadidos, seus líderes presos. A gente teve aqui já pesquisa na FFP sobre sindicalistas de Caxias, de outras regiões, pessoas que perderam o emprego e deixaram de conseguir emprego, que não tinham como viver, e que passaram a viver sob terror, com medo, porque se sentiam perseguidas depois da prisão. Então, houve assim, um processo de repressão violentíssimo sobre os trabalhadores, que eu acho que também foi bem assinalado aqui nessa mesa. Né? Então, esse momento é uma ruptura. Eu agora vou abrir para as questões, porque senão eu fico falando aqui até às 6 da tarde. Então, a minha sugestão é que a gente faça aquela rodada de 3 questões e depois faça mais uma rodada. Quem quiser. Oi? Uma rodada única de 4 ou 5. Quem quer? Ítalo? Deixa eu anotar aqui. Som. Vitória. Mais quem? Ítalo também? Rafael. Mais alguém, gente? Tem mais lugar para uma perguntinha. Podemos começar, então? Vitória, por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el panel, impresionante, muy interesante, una dimensión central en esta historia. Yo quería preguntarles a las dos, en función de la línea existente de trabajo sobre responsabilidad empresarial y sobre el papel de estas grandes empresas. Mónica, venías hablando explícitamente de algunos casos en los cuales el desplazamiento de las poblaciones y la apropiación de la tierra es un objetivo central de la violencia en el campo. Quería preguntarles a las dos qué potencialidades ven en este sentido en responsabilizar no solo al Estado por parte de la represión, sino también a responsabilizaciones de actores económicos en la violencia en el campo. ¿Y de qué manera piensan que sería posible esto? ¿En función de qué delitos? ¿En función de qué dinámicas? En Chile hay un trabajo muy importante sobre desplazamiento forzado, tanto en el ámbito rural como urbano. Esto también se trabajó mucho en Colombia. Entonces, no es por eso digo cuáles son los delitos, porque en algunos casos hubo apropiación de tierras y directamente hay un robo de tierras. En otros casos son poblaciones desplazadas para la utilización de esas tierras para otras cuestiones productivas, y el desplazamiento en sí es un desmantelamiento de las comunidades, es una violación de derechos muy fuerte, ¿no? Y además, por supuesto, luego están todos los delitos, que no siempre son cometidos directamente por las empresas, pero que a veces sí requieren aportes específicos, ¿no? Entonces quería, si podían comentar brevemente cómo ven estos avances en términos de responsabilidad empresarial en Brasil y cómo les resuena esto. Leonilde, ya es una invitación que viene hace mucho tiempo y venimos dialogando de esto, pero bueno, me parece que van avanzando los temas y está bueno retomar. Gracias. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professoras. Enfim, eu sou paraibano e estudo as ligas camponesas de Sapé.
A primeira coisa, assim, que eu esqueci, amanhã completa 28 anos do massacre de Eldorado do Carajás. Acho importante sempre, enfim, reivindicar essa memória, né, já que se trata disso que a gente está discutindo aqui hoje. E, professora, na Paraíba a gente percebe a coisa das ligas camponesas sobre o impacto da Revolução Cubana a partir de 62, né, que ali passa a ter um outro processo de reorientação tática nas organizações. A Liga Camponesa Paraibana, ela sofre uma influência, né, principalmente por estar muito próximo ali em Pernambuco, com o Julião, mas a linha do PCB, a gente estava até discutindo mais cedo hoje, né, na apresentação, a linha do PCB ela acaba sendo meio que vitoriosa, né, no pós-62, né, com a morte de João Pedro. Aí, professor, eu fiquei pensando, né, na Paraíba a gente tem a característica lá de um grupo muito específico que se chamava Grupo da Várzea, né, que funcionava basicamente como uma milícia, né, você tinha ali o cara que manda matar João Pedro, que é o Aguinaldo Veloso Borges, ele, na eleição de 62, é eleito 5º deputado suplente, né, quando o juiz chega e chega nele como o autor intelectual, os outros 6 deputados abrem mão para ele poder assumir e não ter e não pagar pelo crime, né? E aí, anos depois, essa mesma figura é quem mata Margarida Maria Alves, né? Que é a mesma figura. Então, professora, é mais para comentar, porque, assim, como nenhuma experiência é numa ilha, né? Essas experiências elas estão ali minimamente conectadas. Eu queria saber se esse modelo de grupo da várzea pode ser enxergado também, porque, assim, na tua fala, a pessoa percebe um pouco disso, né, professora? Um pouco disso, assim, de um grupo de extermínio específico para matar determinadas populações, né? Aí é basicamente isso, professora. Muito obrigado. Bom, desculpa assumir esse papel chato de controle, mas é porque a gente também tem uma programação extensa, né? Mais tarde, o Chico Alencar vai estar conosco desde Brasília, e ele tem horário também, então a gente não pode atrasar muito, né? Mas, enfim, então desculpa, mas também queria agradecer muito, né, Leonilde e Mônica, por estar aqui com a gente, aceitar participar. Eu tenho questões pontuais para as duas, né? Para a Leonilde, pensando na dimensão da repressão, mas também da resistência. Ontem nós tivemos algumas mesas que debateram essa questão, né? Eu queria que você comentasse um pouco a importância, né, da Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais e da Comissão Camponesa da Verdade, né, para trazer esse ator que é o camponês para os debates sobre ditadura, né? Ontem o Lucas Pedretti estava comentando, né, que, fazendo uma retrospectiva, né, dos 40, 50 e 60 anos do golpe, as temáticas elas vão mudando, avançando, né, e hoje a gente tem incorporação do movimento negro, do movimento gay, né, dos camponeses, indígenas. Então, se você pudesse comentar um pouco sobre a importância da comissão, os trabalhos feitos até então, para a gente pensar a dimensão e a importância, na centralidade do camponês de debate sobre a ditadura. E para a Mônica, né, eu queria que ela, enfim, já falou bastante sobre o tema, mas é impressionante se ela comentasse um pouco mais o papel do INCRA, né, que parece muito mais um instituto da concentração agrária do que da reforma agrária, né, sobretudo durante o período da ditadura. A gente está no grupo sobre Itaipu, né, a gente vê o mesmo movimento, assim, o INCRA atuou no sentido de expropriar terra de poceiros na região ali do lago, né, que seria o Lago Artificial da Itaipu, de simplesmente apagar a existência de populações indígenas daquele local, né, enfim, fraudando documentos, né, impressionante. Então, se você pudesse, Mônica, falar ainda um pouco mais, né, da dimensão do INCRA na sua questão. Alguém mais quer perguntar, gente? Aí aproveita. Eu acho que procurei fazer um panorama, né, bem geral em termos de Brasil, mas se a gente for sair do panorama geral e descer caso a caso, a gente chega em grandes empresas nacionais e internacionais, né? Agora, nesse projeto aí de responsabilização, né, que tem a gente pega o caso de uma empresa que hoje é reconhecidíssima como empresa arrozeira de Pelotas, no Rio Grande do Sul, produtora do arroz. Eu faço sempre questão de dizer isso, que está na nossa mesa de todo dia, que é o tio João, né? E que grilou, num processo muito parecido, né? Grilou terras
no Pará, né, provocando resistência, mortes, etc., na região chamada Gleba Cidapar. Quer dizer, quando a gente vai pegar Maranhão, Pará, Mato Grosso, tem as glebas, né? Se a gente for percorrer a história das glebas, a história é muito parecida, né? Com o envolvimento de governadores ou não, mas certamente com o envolvimento de grandes grupos empresariais. Em termos de pesquisa, eu acho que é um terreno fantástico, né, a ser descortinado. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vai começar a estudar agora a Brascan, né, que enfim, simplesmente se apropria de uma área paradisíaca lá, que é o condomínio Laranjeiras, vai de Trindade até o condomínio Laranjeiras, em Paraty, aí para exploração basicamente turística. Mas são vários os casos, a gente pode ficar mencionando. Então, eu acho que, sem dúvida, é um campo importante. Agora, a dificuldade é a documental, né? É acessar os arquivos das empresas. Porque os arquivos do Estado, embora com limitações, através do projeto de Memórias Reveladas, do BNM, etc., a gente acessa, né? Agora, tem horas que precisa os arquivos das empresas, e isso é complicadíssimo acessar, né? O que se acessa é o mínimo dos mínimos. É um pouco para dar satisfação ao pesquisador. Então, dá acesso ao que a gente encontra na imprensa, na verdade, né? E que não, mas os documentos efetivos, então, acho que é um elemento para a gente pensar. Pegando a questão do sapé, né? Eu estou vendo, o tempo aí está correndo. Pegando a questão do sapé, eu acho ótimo o teu comentário, né? Acho que vai na mesma direção. Você tem o grupo da várzea, né, que envolve uma perpetuação de famílias aí intimamente ligadas entre si, né? E eu acho que, se você for pegar cada uma das regiões, dos locais de grandes conflitos ao longo da ditadura, na pré-ditadura, você vai encontrar configurações muito semelhantes, né? Eu acho que a Mônica mostrou isso via essa coisa que é estarrecedora, né? O governador de um estado, o advogado, né? É uma coisa impressionante como essas coisas se dão. Eu estava esperando você falar do nome do Caiado, mas deve estar envolvido em outra história. Nesse dossiê a gente também ficou esperando. Lá, Você percebe? Então, aí você pensa, né? Vou pegar o caso aqui do Rio de Janeiro, né? A região de Campos. As grandes usinas de Campos, obviamente, estavam articuladas, né, em termos da repressão aos trabalhadores. De repente, a gente descobre que uma das usinas oferece os fornos para queimar, né, queimar os corpos das vítimas da ditadura da Casa da Morte em Petrópolis. Quer dizer, é uma coisa assustadora o nível de promiscuidade, né? E essa história de queimar os corpos é deixar sem rastros, né? Não tem possibilidade de pesquisa de DNA, não tem possibilidade de pesquisa nenhuma, que é um pouco o que Perus ainda nos dá, né? Você fazer pesquisa, que é caríssimo, etc., mas é possível. Agora, no caso de cremação de corpos, não se sabe exatamente nem quantos, quer dizer, o que a gente tem é um depoimento, mas não temos ideia do tamanho que foi isso, entende? Quer dizer, então, esse conluio, e eu acho que isso que é o chave, né? Esse conluio entre os interesses empresariais e governos estaduais e o federal, que silenciou o tempo inteiro sobre isso, né? Quer dizer, então, acho que é uma questão recorrente, né? E tem outras situações, a gente pega o grande grupo empresarial, mas tem os empresários que surgem nesse processo, né? Um orientando meu trabalhou aí com a região de Pedra Lisa, que hoje é Japeri, né? Na época era Nova Iguaçu. Você tem o enriquecimento de uma figura que era chamada, tinha um grupo lá na região que era chamada de entregalistas, ou seja, denunciantes, né, dos envolvidos nos conflitos. De repente, essa figura aparece como um grande proprietário de terras. E ele não era isso na sua trajetória. Então, você tem um processo dos grandes nomes das grandes empresas, mas também você tem um processo de enriquecimento,
né? Que tem a ver com esses conluios, né? Que são possíveis nessa situação. Rafael, sobre a Comissão Nacional da Verdade. Bom, tardia, muito tardia, né, em relação a outras experiências, mas, ou bem ou mal, a Comissão Nacional da Verdade abriu uma porta. Né? Eu tenho críticas à forma como a Comissão Nacional procedeu, eu acho que muito em cima das organizações de esquerda armadas, né? O que reforça uma periodização que acho que hoje grande parte dos historiadores são bastante críticos, mas, ou bem ou mal, ela teve papel de abrir uma porta, né? E de trazer questões, né? Nós que constituímos e participamos da Comissão Camponesa da Verdade, né? Só para lembrar, essa comissão foi constituída para apoiar a Comissão Nacional da Verdade, para ajudar nas pesquisas, etc. Né? Nós tivemos que fazer um relatório à parte, porque o nosso relatório acabou não sendo incorporado pela CNV, incorporou praticamente nada. Né? Porque a CNV estava absolutamente centrada na guerrilha do Araguaia. Não se trata de descartar a importância da guerrilha do Araguaia, mas não se pode reduzir a repressão no campo. Nos anos 70, a guerrilha do Araguaia. Né? Então, isso foi um elemento de debate. Né? Agora, eu acho que é interessante pensar, e eu acho que, do ponto de vista da questão do campo, tem que fazer uma sistematização ainda. Ela já começou a ser feita, né? Mas eu acho que precisa ser melhor trabalhada. O trabalho das comissões estaduais. Né? A daqui do Rio avançou para caramba. E a daqui do Rio teve uma singularidade, conseguiu um convênio com a FAPERJ que financiou pesquisas. Né? Nós mesmos fizemos uma pesquisa assim, de fôlego, porque tinha o apoio da FAPERJ. Né? Há outras comissões, a de São Paulo avançou bastante. Né? A de outros lugares fez entrevistas, etc., mas não chegou a produzir documentos mais sistematizados sobre o campo. Mas tem material guardado que eu acho que cabe ser revisitado e aprofundado através das pesquisas. Né? Eu fico, assim, pegando o nosso caso aqui do Rio, ainda está dando subprodutos. Né? Além do livro que a gente produziu, vários estudantes estão fazendo dissertação de mestrado, tese, doutorado, vai aprofundando coisas. E é impressionante como, quanto mais a gente avança, mais a gente descobre vazios e fala, mas e isso? E aquilo? Né? São um campo de estudo extremamente promissor, eu diria, tanto pensando em termos das resistências camponesas, como a gente pensar resistências a quê, né? Então, aí você se encontra com a questão da responsabilidade empresarial, que é desde grandes empresas até essas figuras que emergem desse processo através da delação e coisas desse tipo, e se tornam empresários, não de ponta, né? Mas se tornam empresários controladores de terra por conta desse tipo de ação. Obrigada, gente. Obrigada. Vou passar para a professora Mônica. Vitória, eu gostaria muito, seria a junção de um tema que eu trabalho há um tempo com a questão que eu venho pesquisando agora. Mas eu me deparo diante da mesma questão que a professora levantou aqui, acesso à documentação. Eu já tentei, eu fui à FIEMA, a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, e eles argumentaram que lá não tem nada, não tem documentação nenhuma. Não existe nada em lugar nenhum, né? Pois é. Mas eu estou com muita esperança nessa documentação do ITERMA, que ninguém nunca mexeu, né? Então, eu estou tendo que... o meu requerimento sequer foi respondido pelo ITERMA, então, eu estou tentando mexer por outros caminhos para ver se eu consigo que os meus alunos entrem até lá sobre... eu vou oferecer os serviços dos alunos para escanear a documentação, aquelas coisas que a gente vai fazendo, né, para ter acesso. Mas, por exemplo, quando eu vi nesse dossiê do SNI a palavra ultragás, o que o ultragás está fazendo no oeste do Maranhão? Né?
Então, eu até listei as empresas, mas eu confesso que eu não... pois é, do Bolle, sim, exatamente. Eu confesso que eu precisaria ter um grupo grande para trabalhar, porque é uma coxa de retalhos, né? Mas seria maravilhoso. Acho que não foi feito ainda, e o que precisa ser feito, né? Mas a gente vai ter que ter quantas vidas, né, para a gente fazer tudo isso. Então, Rafael, o INCRA nos chamou a atenção também, principalmente porque no dossiê aparece literalmente o Lourenço Vieira da Silva, que está sendo acusado pelo SNI. Isso que é mais, né, peculiar. Ele está sendo acusado pelo SNI de usar as relações pessoais que ele tinha no Maranhão para construir os laudos fraudulentos que garantiram a grilagem. Portanto, o SNI está propondo que todos esses laudos sejam refeitos. É claro que aí tem, né? É claro que tem. Mas a gente viu, a gente falou, mas não foi. Porque é isso, né? Uma coisa vai puxando a outra. Esse arquivo, ele tem mais de 1000 páginas. Esse dossiê. E uma leitura difícil, enfim, mas a gente está trabalhando nele. Eu acho que daqui vai sair muita coisa interessante. Agora, eu queria encerrar a minha fala destacando um ponto que eu acho que é muito importante, que são as relações entre os governos estaduais, né? O Sarney só foi eleito porque foi montada em torno da candidatura dele uma ação articulada, né? A ditadura mandou tropas para o Maranhão, a ditadura caçou o principal adversário dele, a ditadura fez, o governo, né, fez uma revisão eleitoral que eliminou mais de 1/3 dos votos no Maranhão, do interior, que era a base do vitorianismo, né? O Castelo fala abertamente, eu tenho esse trecho do discurso que ele fala, que o Maranhão ia ser o laboratório do que eles estavam projetando para os governos estaduais, né? Então, essa relação, a gente precisa se debruçar um pouco mais sobre ela. Não é à toa que foi exatamente do governo Sarney que surge a Lei de Terras. Não é à toa. Essas questões estão todas entrecruzadas. Então, os governos estaduais também precisam de um pouco mais da nossa atenção. É isso, gente. É pesquisa para 2, 3 vidas, o que só prova que a gente ainda tem muito a estudar sobre o tema. Muito obrigada. A Gelson vai dar uma palavrinha antes de eu agradecer a todos e encerrar a mesa, tá? Olha, de forma bem breve, claro, quero agradecer e parabenizar a professora Leonide, a professora Mônica, claro, a Cristiane também na mediação, por essa brilhante apresentação aqui hoje, de uma questão tão fundamental. E por que eu pedi agora para falar? A gente tem acompanhado em alguns eventos, isso foi objeto também um pouco da nossa fala ontem, de que ainda existem historiadores, alguns medalhões, ilustres, que parece que têm preguiça de ler os trabalhos que são feitos e dizem que é preciso ainda estudar as lutas sociais desse período, é preciso ter pesquisas sobre tal e tal tema. Não, a Mônica falou muito bem, há muito ainda a ser feito, há muito ainda a ser pesquisado, mas muito já foi feito, né? Nós temos uma gama enorme de pesquisas, dissertações, teses, livros, etc. e tal, realizados sobre as questões sociais no campo, né, das questões dos trabalhadores na cidade. Aqui mesmo nesse programa nós temos vários, fora o que nós temos por aí no Brasil inteiro. E aí eu queria, só para finalizar, chamar a atenção de 3 coisas que vocês apontaram aqui. Uma, as pesquisas que têm um caráter, identificar isso localmente, ou seja, com a expropriação dos camponeses, com o massacre. No dia 1º, do dia do 1º para o dia 2 de abril, foram 400 e tantos camponeses mortos, né? Comprovadamente 1.600 e tantos ao longo dos primeiros anos da ditadura. Então, não falta espaço, objeto, e há fontes para você pesquisar isso. Claro, nem tantos oficiais. Eu, quando fui fazer uma pesquisa, esses dados sobre os homicídios, eu não achei no IBGE, porque lá só aparece homicídio. Aí eu tenho que usar o quê? A CPT ou o próprio MST, mas principalmente a CPT. E aí você tem essa gama de pesquisa local. A articulação
quase inevitavelmente, em todos os campos de estudo de casos que eu conheci, está lá vinculado o grileiro, o proprietário, o grande proprietário, o grileiro, o advogado, alguém do cartório, e o poder político local, seja ele o prefeito ou o deputado, e a relação com os governos estaduais. E isso aparece desde aquelas primeiras ligas camponesas do norte do Paraná da década de 40, e daquelas outras companhias todas que grilaram, piratearam as terras da chamada colonização do Oeste do Paraná. Uma outra dimensão importante, especialmente a partir da década de 70, são os complexos agroindustriais. Aí você apontou agora a questão da Autogás. Volkswagen era uma das maiores, se não a maior proprietária de terras do Brasil. Volkswagen, até onde eu sei, é uma indústria automobilística. E era uma das maiores proprietárias de terra. Bradesco, enfim, várias outras empresas. Qual é a dimensão que você tem daquilo que é a ponta do capitalismo? Estou voltando a Caio Prado Júnior. Aquilo que é a ponta do mais moderno do capitalismo brasileiro com aquilo que tem de, entre aspas, atraso. Isso tudo tem espaço para você pesquisar e discutir ainda muito mais e problematizar, porque não há nenhuma contradição entre esses elementos da fronteira agrícola, da forma de produção e de apropriação do trabalho, mesmo que sejam de formas não capitalistas de produção, porque tudo isso acaba sendo apropriado pelo capital financeiro. E não há contradição nisso. Então, acho que é importante a gente discutir, porque muitas vezes a gente está pensando como se fosse reinventar a roda, com coisas que ainda temos um campo que, embora já tenha sido muito trilhado, muita coisa pesquisada, levantada, nós temos aqui 2 experientes apontando essas questões, e há muito ainda que se pode fazer. E, sobretudo, se a gente consegue articular, não como pesquisas individuais, mas como pesquisas em rede, em grupo, com um trabalho coletivo.